Queridos, a paz do Senhor, estamos já quase chegando ao final do nosso quarto trimestre de 2021. Sei que foi um ano tanto quanto complicado para todo mundo, né? Os resquícios da pandemia ainda estão por aí e nós cremos que 2022 vai ser muito melhor, em nome de Jesus, com toda certeza. Nós vamos estudar hoje a lição de número 12, do dia 19 de dezembro de 2021. E em nome da Academia de Pregadores, eu quero desejar aqui um Feliz Natal a todos. A todos. Eu sei que tem pessoas que criticam a comemoração do Natal. A gente sabe que a data de 25 de dezembro é uma data comercial, não é? Mas se nós comemoramos nascer do Senhor, a morte e a ressurreição de Cristo, por que não comemorar o nascimento de Jesus? E é uma data que o mundo inteiro comemora. Enfim, a gente sabe que não é o dia 25 de dezembro, mas o nosso desejo é que Jesus nasça no seu coração todos os dias. Que Jesus possa nascer em mim, em você, todos os dias, através dessa viva esperança que nós estamos estudando durante esse trimestre. Então, em nome do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, um Feliz Natal. Que o Senhor continue abençoando a tua casa, celebre o Natal, faça uma ceia, reúna a família, aproveite essa oportunidade e celebre o nascimento daquele que mudou a história, a encarnação de Deus entre os homens. Isto é o nascimento de Jesus para mim e para você, que somos crentes. Se as pessoas que não entendem isso comemoram simplesmente uma data comercial, amém, ok. Mas nós comemoramos o nascimento do Filho de Deus, a encarnação de Cristo, aquele que veio para remir-nos dos nossos pecados e nos dar o direito de vida eterna. Lição de número 12, dia 19 de dezembro de 2021. O título é O Destino Final dos Mortos. Vamos pensar na lição de hoje, o destino dos mortos. Vamos estudar o estado intermediário dos mortos em Cristo e dos mortos sem Cristo e, sem dúvida, vamos estudar na lição de hoje o destino final dos mortos. Vamos perceber já na primeira parte da lição que Deus não nos fez para a morte. Isso é nítido. Lá no Éden, Deus falou com Adão e Eva que não comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore chamada de conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse a eles, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a eternidade. A nossa não aceitação da morte é a maior prova de que Deus nos criou para a eternidade. Não é? A gente sabe que a morte ela é momentânea, essa primeira morte, o importante para nós hoje é não passarmos pela segunda morte, como nós já vimos aqui, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, não tem poder sobre eles a segunda morte. A morte pode nos alcançar, mas a nossa mente deve ser como a mente de Paulo, quando ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas Deus nos criou para a eternidade. E se fomos criados para a eternidade, nós vamos viver a eternidade. E todos vão viver uma eternidade sem Deus, ou no nosso caso, uma eternidade com Deus, em nome de Jesus. Vamos ao texto do dia, que está em Hebreus, capítulo 9, e versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto é um texto de algumas discussões, não é? Escatologicamente falando, nós não tratamos desse aspecto aqui, mas a Bíblia fala de duas testemunhas que irão aparecer e serão mortas na grande tribulação, e alguns acreditam que pelo menos uma dessas testemunhas é Elias ou Enoque. Alguns acham que é Elias e Enoque, e outros acham que é Moisés e Elias. E alguns que defendem isso afirmam o seguinte, é porque aos homens está ordenado morrer uma só vez. Enoque não morreu no Antigo Testamento e Elias não morreu. Moisés, embora não foi achado o seu corpo, o próprio Deus disse que ele iria morrer. Deus falou, eu vou te matar. Deus matou Moisés. Então, alguns descartam Moisés. E outros afirmam, fazendo uma inferência bíblica a partir desse texto, que as duas testemunhas serão Enoque
e Elias, que não experimentaram a morte lá no Antigo Testamento. Eu sempre digo, e eu defendo uma hermenêutica que afirma que a gente não pode dizer aquilo que a Bíblia não fala. Pode ser Elias e Enoque? Pode, até pode ser. Mas eu não afirmo que me excusando nessa situação de que os homens precisam morrer. Porque, por exemplo, todos que vão para o céu vão experimentar a morte? Não, não. Paulo fala, nós os que estivermos vivos. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que seremos transformados. Então, nem todos que vão para o céu experimentaram a morte. Ah, mas Elias e Enoque estão no Antigo Testamento e lá todos morreram. Mas se Deus não quis que eles passassem pela morte, qual o problema? Deus não é soberano? Deus não faz aquilo que Ele quer? Eles são o tipo da igreja que vão ser arrebatada. Então, veja que eu só não estou afirmando aquilo que a Bíblia não fala. Eu não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo que, para mim, pode ser Elias e Enoque? Pode, mas pode também não ser. Não é obrigatório que seja Elias e Enoque, porque todos têm que passar pela morte, porque nem todos vão provar a morte. Nem todos passarão pela morte. Aí é claro, repito, que eles estão no Antigo Testamento, e lá todos passaram pela morte. Mas se Deus não quis que eles passassem pela morte, Deus é soberano, e eles são um tipo da igreja que vai ser arrebatado. Uma coisa é certa, o que o texto está nos ensinando? Qual é a ênfase hermenêutica deste texto? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Essa morte vem e pronto, vai ceifar a vida dos homens. Isso aqui é uma regra. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Existiram homens que morreram mais de uma vez? Existiram. Pessoas que ressuscitaram. Não só nos dias de Jesus, porque nos dias de Jesus ele ressuscitou mortos, mas no Antigo Testamento também existem registros de ressurreições. Mas eles morreram novamente. E depois disso vem o juízo. Aí a gente vai entender aqui porque Cristo é a primícia dos que dormem. Vamos lá. Síntese da nossa lição. O destino final de toda a humanidade dependerá de suas escolhas. Escolhas. Veja que aqui entra o livre-arbítrio. E Deus nunca vai cercear o nosso livre-arbítrio, porque Deus nos deu o livre-arbítrio mesmo sabendo que nós usaríamos o livre-arbítrio para algumas coisas ruins. E Ele nos deu o livre-arbítrio a si mesmo. E esse livre-arbítrio é a maior prova do amor incondicional de Deus, porque Deus não quer marionetes que são manipuladas por Ele. Deus quer pessoas que voluntariamente decidam servi-lo. É claro que nós decidimos voluntariamente, movidos pelo Espírito, encorajados pelo Espírito, mas tem uma decisão nossa. Na verdade, eu ensino o seguinte, nós estamos presos por aquilo que nós decidimos seguir. Quando Paulo fala que eu tenho que trazer o meu pensamento cativo a Cristo, eu aprendo o seguinte, eu estou preso por Cristo, porque eu quero seguir a Cristo. Se eu não seguir a Cristo e seguir o mundo, eu vou estar preso pelo mundo e concomitante pelo diabo. Concomitantemente pelo diabo, que é o príncipe, o rei, o príncipe deste século. Não é? Então, eu estou sempre preso por aquilo que eu decido seguir. Ok? Mas eu tenho uma decisão. Isso é livre-arbítrio. É claro que você precisa até estudar na Academia de Pregadores, no portal da Academia de Pregadores, nós temos um curso com o pastor Carlos Vailate. Ele vai falar muito sobre isso. Para mim, hoje, é a maior autoridade no que diz respeito à defesa deste livre-arbítrio, que é o que nós temos aí. Nós sabemos que esse eterno embate entre os calvinistas e os arminianos, que eu penso que tem que ser algo muito bem equilibrado. Mas entre lá, faça sua matrícula no portal da Academia de Pregadores e participe dessa aula com o pastor Vailate. Vai ser bênção, você vai aprender muito. Então, o destino final de toda a humanidade dependerá de suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz assim, Deus não quer que nenhum homem se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque o projeto de Deus é para a salvação do mundo inteiro. Não é para a salvação só de uma turminha, não é para a salvação só de alguns privilegiados calvinistas.
Sem nenhuma agressão, sem nenhuma agressão, mas não é para a salvação de um grupinho de calvinista privilegiado, uma vez salvos, salvos para sempre. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Então o projeto salvífico é para todos os homens, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas existe aí o livre-arbítrio e uma escolha que nós fazemos. Vamos lá, o texto bíblico está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 ao versículo 20, que nos diz o seguinte: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de... Vamos lá. Vamos ler com a pontuação certa. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha, eu gosto dessa lógica filosófica de Paulo, isso é magnífico. Isso é a retórica de Paulo, né? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, uma vez, e também é vã a vossa fé. Eu perguntei numa sala de aula uma vez, lecionando soteriologia, eu fiz a seguinte pergunta: a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ok? Ok. Se sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, qual a relevância da ressurreição de Cristo para a nossa salvação? Aí teve um aluno que disse assim: nenhuma. Eu falei, opa, se Cristo não tivesse ressuscitado, Cristo seria só mais um Marte que morreu por uma ideologia. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. Lembrando que Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. Lá no Antigo Testamento tem pessoas que ressuscitaram, mas ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, decretando uma plena vitória de Cristo sobre a morte. E essa vitória de Cristo sobre a morte será uma vitória que nós também alcançaremos, lá quando o nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, que é uma tratativa de Paulo também com a igreja de Corinto. Então a ressurreição de Cristo é fundamental para a pregação do evangelho. Paulo diz isto, ó: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Paulo está escrevendo aqui para uma turminha, uma galerinha que não acreditava na ressurreição dos mortos. Aí ele está falando, ó, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então vocês não acreditam na ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e nós somos falsas testemunhas, porque nós pregamos sobre um Deus que ressuscitou a Cristo, e se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo também não ressuscitou. Olha que é aqui a dialética dos gregos, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, olha que texto lindo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou. Ele afirma, isso é uma verdade, a gente não tem dúvida. Aliás, isso não só uma verdade espiritual, isso é uma verdade histórica. Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Eu estive lá por 2 vezes, e lá está escrito, ele não está aqui, ressuscitou. Isso é histórico, não é só um fato registrado na Bíblia, isso é um fato registrado pela história. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Por que as primícias? Primícia é o primeiro, repito, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. O nosso comentarista, ele diz o seguinte: para onde os mortos vão? O enigma da vida e da morte. Ele vai mostrar aqui aquilo que eu disse no início, que Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a eternidade. A morte veio como consequência do pecado. No dia em que comerem do fruto, certamente morrerão. Aí ele vai tratar sobre o estado intermediário dos salvos, e depois, no 3º parágrafo aqui, ó, ele vai tratar sobre o estado intermediário dos
ímpios. E ele vai mostrar o seguinte: os salvos, quando morrem em Cristo, vão para o seio de Abraão, um lugar de descanso, e os ímpios vão para um lugar de tormento. Os ímpios já estão separados definitivamente de Deus. Os salvos não estão no céu ainda, mas estão no paraíso, um lugar de descanso. Assim como os ímpios não estão no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que o inferno, eles estão no Hades, que é chamado de inferno, já é um lugar de tormento. E a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então os ímpios não estão no lago de fogo, na perdição eterna, mas eles já estão num lugar que é um estado intermediário de sofrimento. Assim como os salvos já estão num lugar que é um estado intermediário de alegria. Aqueles que já morreram já está com a salvação garantida. Diferente de nós, que se não tivermos cuidado, nós retrocedemos na fé e perdemos a salvação. Aí vai vir os calvinistas e falar: ninguém perde a salvação se verdadeiramente não está salvo. Eu sei, só que eu preciso lutar em prol da minha salvação. Existe essa possibilidade. Deus sabe se Deus sabe se o sujeito vai ser salvo ou não. E Deus sabe que eu vou ser salvo, em nome de Jesus. Pela graça e misericórdia de Deus. Mas Deus sabe quem vai ser salvo ou não. Isto é a presciência. Simples. Só a gente pensar em algo simples. A predestinação não é um ato da presciência de Deus. Não é um ato determinado de Deus. Não é um ato... é um ato da presciência. Me fugiu a mente aqui agora. E não um decreto. A predestinação não é um decreto. A predestinação é um ato da presciência de Deus. Queridos, vocês sabiam que a Academia de Pregadores não tem só os subsídios para professores de escola dominical nas aulas de EBD? Acesse a nossa plataforma, veja no nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente.
Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, aliás, a ressurreição dos mortos. Primeiro parágrafo, a esperança para um mundo desesperançados. Corpos que nunca envelhecem, enfraquecem, param de funcionar, nem se deterioram. É isso que acontecerá com aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. É uma esperança gloriosa, corpos incorruptíveis e espirituais, sabendo que isso aqui, esse corpo, essa carne, isso tudo vai passar e nós ressuscitaremos. Aliás, nós não, porque eu espero ser transformado, eu espero o arrebatamento hoje. Mas se não for e eu passar pela morte, nós ressuscitaremos com corpos incorruptíveis e espirituais. Por isso, isto é uma esperança num mundo de desesperança. E quando Paulo escreve para a igreja da Tessalônica, ele escreve justamente com esse propósito. A promessa de ressurreição é uma promessa feita por Deus e uma promessa ao alcance de todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador. E no terceiro parágrafo do segundo ponto, a morte da morte. A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, ou seja, a morte estará eternamente na perdição eterna também. Por quê? Porque a morte só passou a atuar na terra por causa do pecado. E como Deus vai aniquilar tudo aquilo que surgiu por causa do pecado, inclusive vai acontecer a restauração da terra, a morte também será aniquilada. Terceiro e último ponto, tipos de ressurreição. Primeiro parágrafo, Cristo a primícia dos que dormem. Falei isso aqui já por algumas vezes. Porque Cristo é a primícia dos que dormem, porque ele foi quem ressuscitou para nunca mais morrer. Deixa eu abrir os 3 pontos aqui na tela, vai ficar mais fácil para a gente finalizar aqui. Porque ele foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Depois do segundo parágrafo, a ressurreição dos justos. E o terceiro, a ressurreição dos perdidos. A ressurreição dos justos se dará no arrebatamento da igreja. No ato do arrebatamento, eu disse que a igreja vai ser arrebatada, os justos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, encontraremos com eles e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Então, a ressurreição dos justos se dará, é o que nós chamamos de primeira ressurreição. Nós já citamos aqui, já lemos o texto bíblico, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. São os que morreram em Cristo e ressuscitarão. Os que morreram com a promessa garantida. É por isso que precisamos permanecer. É por isso que precisamos estar firmados em Cristo. Porque se passarmos pela morte, e a morte está ali, ó, na nossa frente. A gente brinca lá em Minas Gerais e fala, a coisa está feia, porque até quem nunca morreu está morrendo. Até quem nunca morreu está morrendo. A morte é uma certeza que nós temos na vida. Não é? Pode acontecer. A gente está conversando com a pessoa aqui e daqui a pouco recebe a notícia que a pessoa partiu. É importante ter essa convicção salvífica para ressuscitarmos nesta primeira ressurreição. E a ressurreição dos perdidos, não é? A ressurreição dos mártires da grande tribulação encerrará a primeira ressurreição, mas após o milênio haverá a ressurreição para a condenação dos injustos. Nós já tratamos nisso aqui quando estudamos sobre o grande trono branco. Haverá uma ressurreição, né? Haverá uma primeira ressurreição no arrebatamento da igreja. Os que morreram na grande tribulação, os justos, que é isso aqui, os mártires da grande tribulação, ressuscitarão no final da grande tribulação, entrarão com Cristo para o milênio, e após o milênio, os que morreram sem Cristo, os perdidos, ressuscitarão para o juízo final, para o grande trono branco, e receberão a sua sentença. O que nós aprendemos de importante para a nossa vida nessa penúltima lição? Que os mortos terão um destino final.
eles ressuscitarão, seja na primeira ressurreição, seja após a grande tribulação, que é a completude dessa primeira ressurreição, a plenitude dessa primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, seja depois do milênio, na ressurreição dos perdidos, para o tribunal, para o grande trono branco, mas os mortos ressuscitarão. Existem duas doutrinas que são complicadas em relação a isso, e o nosso comentarista comenta aqui nessa lição. A doutrina da aniquilação total e a doutrina da restauração plena. O comentarista comenta aqui com outros nomes. A doutrina da restauração, são todas duas doutrinas falsas. A doutrina da restauração plena ensina que, no final das contas, Deus, por causa do seu infinito amor, vai perdoar todo mundo. E vai ficar todo mundo de boa, todo mundo para o céu. A doutrina da restauração plena é tão esdrúxula que diz que até o diabo vai ser perdoado. Eu falei na lição passada aqui que Jesus veio como réu, hoje ele é o advogado, mas ele virá como juiz. Então, Deus já deixou isso definido para a gente. E a doutrina da aniquilação total, que também é falsa, fala que a vida é só isso aqui. Depois dessa vida, acabou. Não tem céu, não tem inferno e tudo será aniquilado. Que o que a Bíblia está falando aqui em Apocalipse e tal, isso é só uma conversa para boi dormir, como a gente diz em Minas Gerais. Isso é só uma conversa para a gente se despertar e servir a Deus. Tanto a doutrina da restauração plena quanto a doutrina da aniquilação total são doutrinas diabólicas para enganar o ser humano, a fim de que o ser humano não viva uma vida de comunhão com Deus e não esteja pronto para o arrebatamento da igreja e, se passar pela morte, para a primeira ressurreição. Nós cremos no que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz é a verdade para a nossa vida e nos fará alcançar a vida eterna. Deus te abençoe. Na semana que vem temos a última aula do trimestre e eu te espero aqui na Academia de Pregadores. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.